Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Margarete. Eu só estou conversando com vocês porque eu peguei uma coisa no site aí do YouTube, que foi um homem que ele é muito estudioso, ele é muito gente boa. Ele fez uma menção que eu achei que seria bom eu compartilhar com vocês. Eu vou ler um pouquinho aqui, só para vocês verem, tá? Ele falou assim: o povo promove violência. O povo promove violência. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós estamos sendo treinados através. Antigamente era da TV, né? Eu sempre falei para minha mãe, eu falei, mãe, para de assistir esses vídeos, esses filmes, né? Porque os repórteres estão simplesmente tentando controlar a cabeça de todo mundo, né? E eu falei muito disso no passado. Eu tinha uns 20 anos de idade quando eu reclamava com a minha mãe. A minha mãe, ela falava assim: imagina, isso daí é notícia. Eu falei, mãe, isso daí, eles só falam coisa de morte, só falam coisa ruim. Eles estão querendo deixar a gente ficar controlado por alguma razão. Eu não sei o que é, mas eu tô vendo que existe um controle. Então, talvez isso aqui vai ficar muito longo e eu vou precisar colocar um outro vídeo. Mas olha, vocês têm que pensar o seguinte: toda vez que aparece uma violência de alguma coisa no, no site, de qualquer forma, tá? Tipo, mostrando a esquerda fazendo isso, a esquerda fazendo aquilo, eu gostaria de deixar vocês entenderem de que tudo isso é programado, tá? A violência que está aparecendo hoje em dia na sociedade, tá? Vai cair, e já caiu. Se você que está aí na sua cadeirinha aí assistindo esse vídeo, se você resolver dizer basta a violência. Aquilo que aconteceu com Charlie Kirk, que o rapaz foi morto por falar a verdade, tá? A única coisa que aquele moço falava era a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a fé dele. E ele estava querendo abrir os olhos das pessoas, perguntando o que é uma mulher. Porque aqui nos Estados Unidos, o que acontece, tem muita gente querendo fazer com que a mulher desapareça da importância, sabe? Eles querem desumanizar a mulher e colocar homem se transformando em mulher, falando assim, agora não tem mais mulher e vocês podem vir e ficar deviados, tá? E pegar e se tornarem mulheres. É essa mentalidade que existe hoje. Isso daí é uma programação. Estão programando as nossas mentes desde muitos anos atrás, quando eles começaram a mostrar homossexuais nos filmes. No começo era engraçado. E a gente não acreditava que aquilo lá era verdade, achava que era um ato. Simplesmente uma pessoa, um ator, passando por mulher. Era engraçado. Mas hoje em dia a gente vê que não é mais engraçado. Existem famílias acabando, tá? Marido deixando esposa, falando que agora ele é uma mulher, ele não é mais um homem. Isso daí é uma ideologia de gênio. Isso daí é uma pessoa pensando, tá? Que pode portar uma identidade falsa, uma identidade que não é dele. Então, o que, que acontece? A pessoa começa com essa loucura na cabeça, tá? E aí continua com o reforço de um monte de gente. Aí vem as leis falando que você não pode falar mal de homossexual, você não pode falar mal disso, daquilo, daquele outro, sabe? Assim, é tudo assim querendo botar uma lei para calar a tua boca. Então, o que está acontecendo hoje, no mundo inteiro, eles querem calar a boca das pessoas que estão falando a verdade, como foi o caso do Charlie Kirk. Então, quando eu vejo vídeos de pessoas felizes falando a respeito
de que o Charlie Kirk foi, morreu, vamos celebrar. Gente, isso daí é desumanização. Se você está celebrando a morte de uma outra pessoa, você está desumanizando aquela pessoa e a si mesmo. Porque quando você aponta o dedo para alguém, adivinha, tem 3 dedos apontando para você. Você já pensou isso? Então, quando a pessoa vem a um ponto a querer falar que é bom que morra, que eu vi um vídeo aí de um homem que ele falou, eu nem sei o nome dele, é um cara ridículo. Ele falou assim, é bom porque aquele cara vai ter uma boa bala, uma boa cova e tudo mais, sabe assim, uma coisa assim tão horrorosa. Como que o humano chegou a esse ponto? Gente que se associa com esse tipo de pessoa fica igualzinho a essas pessoas. Nós não estamos aqui para nos associarmos com bandidos, porque quem é bandido trabalha para o diabo. E se você acredita que uma pessoa de bem, que a única coisa que fez foi ajudar muitos jovens, foi abrir os olhos de muitos jovens para a verdade, tá? Se você acha que ele mereceu morrer porque ele simplesmente ajudava as pessoas, ele simplesmente amou as pessoas, então você já está sendo influenciado pelo diabo. Porque quem coloca mentalidade ruim na cabeça é o inimigo. Agora, o que você não entende é que fazendo isso, você está deixando que o demônio entre em você e fale através da sua boca. E você acha que é teu pensamento, que é a tua ideia, que é você, mas não é, é o demônio dentro de você. E isso daí é só parte dessa história. Uma outra coisa que eu queria falar, continuando, né? Deixa eu ver daqui. Todo esse trabalho aqui nos Estados Unidos é bem visível. Eles chamam... Tem um passarinho aqui que eles chamam de mockingbird. Ele não é um papagaio, é um passarinho que parece uma andorinha, sabe? E ele voa e ele escuta os outros pássaros fazendo barulho. É engraçado porque até eu comecei a assobiar e o passarinho começou a copiar o jeito que eu estava assobiando. Então, o porquê disso? É porque é o jeito desse passarinho de copiar. E eles chamam de mockingbird. Esse passarinho é mockingbird, porque repete a mesma coisa que os outros pássaros falam. Acontece que aqui a imprensa está sendo chamada de mockingbird. Por quê? Porque aí no Brasil é difícil de ver, porque vocês têm a Rede Globo e nem todas as outras TVs aceitam fazer aquilo que a Rede Globo faz, né? Mas se você vê os jornais americanos, eles repetem a mesma palavra, a mesma coisa a respeito de um assunto. Então, com isso, eles são chamados de mockingbird. É como se eles fossem uns papagaios, sabe? Assim, repetindo a mesma coisa que os outros falaram. Então, eles colocam 20 televisões falando inglês, inclusive televisões da Inglaterra e da Austrália, tudo igual. E estão fazendo isso daí como se fosse uma repetição para que você fosse influenciado. Tudo isso que está sendo feito é psicológico. Eles estão fazendo isso para tocar no seu id, no seu subconsciente. Por que eles estão fazendo esse subconsciente? Eles estão fazendo isso para treinar você, para você pegar aí na rua e matar. Eles estão fazendo com que você seja um assassino. Agora, eu acredito que se você ainda está assistindo esse vídeo, eu acredito que você é uma pessoa de bem. Dá meu cachorro. Eu acredito que você é uma pessoa de bem. Eu acredito que você está querendo saber o que está acontecendo. Então, eu já estou te falando, abrindo os olhos. Existe uma pesquisa que foi feita mundial e eles estão fazendo isso. Eles fizeram em um monte de lugares, eles fizeram até na China. Tá? E na China eles fizeram tudo porque era comunismo e eles descobriram que com o comunismo é mais fácil de controlar as pessoas.
Agora, quando você compra uma coisa chinesa, quanto que paga? Paga baixinho, o preço é barato, né? Sabe por quê? Porque, na realidade, os chineses, tá? Eles ganham 25 centavos por hora para poderem fazer isso. Então, eles estão sempre passando necessidade, sofrendo, não tem comida suficiente, não tem nada suficiente lá, porque tudo que a China faz, eles vendem para fora, até comida, né? E existe, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, existe aqui nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, lá na Suécia, alguns lugares aí, existe um grupo de pessoas, eles são trilionários, tá? É um grupo de pessoas, mais ou menos umas 13 famílias. São eles que mandam no mundo. Eles que falam quem pode ser presidente e quem não pode. Quando o Bolsonaro foi presidente, sabe por que o Bolsonaro foi presidente? Porque a esquerda tentou matar ele, dar uma facada nele e ele sobreviveu. Aí eles falaram, vamos ajudar ele, pelo menos, deixa ele ficar pelo menos uma vez de presidente. Foi por isso que ele ficou presidente. Vocês sabiam? Não foi porque nós escolhemos. Lógico, a gente quis escolher, mas tudo é calcatrua, tudo é mentira. Não existe verdade nesse mundo. Comecem a abrir os olhos. Quem está no controle são essas 13 famílias. E o que eles fazem? Eles fazem com que você da esquerda fique com raiva da pessoa da direita. Ah, mas eles pensam diferente de mim, eu vou ficar com raiva, tenho que matar, né? Isso que é a mentalidade que eles querem que vocês tenham. Aí vem a direita e fala, pô, mas eles mataram um cara da direita, então nós vamos lá fazer o mesmo com eles. Até agora não aconteceu, porque a direita se controla. A direita não está atendendo a esse tipo de ideia. Tá? Eles não querem manchar as mãos, porque eles não querem matar o próximo. Agora, o que fala Jesus na palavra? Jesus fala assim, olha, ame ao seu próximo. E o que o diabo quer que você faça? Que você odeie o seu próximo. Então, quem é que está controlando a televisão? Quem é que está controlando os políticos? Quem é que está controlando a narrativa? Entende? Esses são os verdadeiros caras que estão acabando com o mundo, acabando com você, acabando com as famílias. O que nós temos que fazer para poder melhorar a situação? Vocês têm que enxergar que o cara da direita, ele trabalha, ele batalha para ter um dinheiro na conta, para poder sustentar a família, ele vai no mesmo instituto médico que vocês vão lá no SUS. Não existe um outro hospital para ir. Eles vão lá no SUS para se cuidarem, tá? E alguns que têm condições de pagar particular, eles pagam. A maioria está usando o SUS. Então, por que é que você acha que aquele cara que está sofrendo ali, da mesma forma que o cara da esquerda, que também está trabalhando, que também está lutando, que também acredita num Brasil melhor, tá? Aceita a ficar do lado de bandido. Esquerda, começa a abrir os olhos. Se você é uma pessoa que você fala, eu sou uma pessoa de bem, eu só não gosto do jeito que a direita pensa, então começa a pensar por que você tem ódio deles. Não foi porque você pensou simplesmente, é porque você viu na televisão, viu no telefone, ouviu na rádio, tudo narrativa para você ser violento, para você ir lá bater e matar. Agora, quando você bate e mata, você está batendo na tua mãe, você está batendo no teu filho, você está matando a tua mãe, o teu filho, o teu marido, a tua mulher, você está matando a tua família. Mas mais ainda, você está matando o teu irmão, a tua irmã. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus diz que Jesus fala, em Mateus, ele fala que todos nós, quando chegar a época da gente ir embora e morar no céu, tá? Que todos nós iríamos ser como irmãos e irmãs.
não haveria casamento, não haveria nada. Dá uma olhada aí na Bíblia, Mateus está falando isso. Aí vocês poderão entender. Agora, se você não acredita nisso que eu estou falando, começa a prestar atenção. Eles repetem a mesma ladainha. Sabe que tem um algoritmo que faz o seguinte, você recebe o algoritmo no seu telefone, tá? Toda vez que você recebe o algoritmo, é sempre a mesma coisa. São coisas que te deixam você ficar triste, que deixam você ficar nervoso, deixam você ficar revoltado. Quando eu vejo isso, sabe o que eu faço? Eu passo rapidinho, sabe por quê? Eu não quero me contaminar com isso. Eu quero poder viver uma vida normal, viver uma vida boa. Agora, quando eu vejo esse tipo de reação, tá? As pessoas indo na televisão e falando, foi bom que o cara morreu. Gente, que é isso? Você já perdeu a humanidade? Você tem um coração duro de pedra, porque na Bíblia fala isso também, coração duro de pedra. Então, o que você vai fazer? Você quer ficar do lado daquilo, da razão, ou você quer ficar do lado dos bandidos? Porque se você é de esquerda e você apoia um bandido, você é bandido também, entendeu? Agora, tem aqui, eu vou te falar. Tem aqui, deixa eu ver, eu escrevi aqui, como alguém pode... Que eu estava falando, existe aquele grupo de pessoas que está falando assim, eu fico feliz com o assassinato de uma pessoa, tá? Primeiro lugar, existem alguns fatores para poder mudar isso daí, tá? Como é que esses caras estão fazendo? Eles primeiro te isolam. Como que eles te isolam? 2020. Começou o isolamento. As crianças de 2020 não podiam ir para a escola. Muitas perderam o ano, porque não conseguiam acompanhar depois quando voltaram para a escola. Então eles ficaram como? Eles ficaram desassociados com as pessoas. Eles saíram de lá e ficaram desassociados com as pessoas. E essas mesmas crianças de 2020 são os jovens de hoje em dia. Quem tinha 12 anos está com 18. Quem tinha 14 anos está com 20. Foi o caso do rapaz que matou o Charlie Kirk. Por quê? Porque ele estava nessa época, ele estava na escola, tá? E aí o que fala também? Então, isolação é um dos pontos que eles colocam. Outro, você vai se associar somente com pessoas que pensam como você. Então, quando você se associa com pessoas que pensam como você fica exatamente como eles são. Mas isso daí é tudo programado, porque eles programam o Facebook, o X, tudo programado igualzinho. Todos eles, o TikTok é pior de todos. Você só vê as coisas que eles querem que você veja, tá? Eles te associam com as pessoas que eles querem que você veja. É uma forma de controle na mente. E isso daí forma uma espécie de uma tribo, sabe? Uma ideia tribal, onde você se organiza com o seu clã, com o seu grupo, e vocês fazem parte de algo que vocês acham que é importante, tá? Mas o que é importante? Fazer amor ou fazer guerra? Porque se for para fazer guerra, nós estamos caminhando para esse lado, tá bom? E o que acontece com isso? Se você vai para a guerra, se você vai para a desumanização, o que acontece? Você está moralmente corrupto. Então, se você está moralmente corrupto, você se associa com bandido. Quem é você? Você é um bandido. Como é que você pode sair disso? Você pode sair disso, sim, de uma forma muito simples. Não assista mais essas coisas. Não faça parte desse tipo de pensamento. Volte para Deus. Comece a orar a Deus. Volte para Jesus. Porque Ele é o único que pode te ajudar. E veja que a pessoa que está do teu lado, que é o cara que é da direita, tá? Ele não é o teu inimigo. Quem é o teu inimigo são essas pessoas que estão aí no governo controlando a tua mente.
falando que você tem que bater, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que roubar porque o governo rouba, então a gente vai roubar também? Não, não funciona dessa forma. O governo rouba e eles vão parar no fogo do inferno, entendeu? Porque tudo, se você não paga aqui, você pagará na vida vindoura. Agora, o que faz com isso? Tudo que foi liberado e criado para você ser um controlado, você precisa se desfazer. Não assiste Rede Globo. Rede Globo é a pior. Não assiste nada que vá contra aquilo que você acredite. Pensa dentro de você, começa a imaginar, quem sou eu? Eu sou uma pessoa boa? Se você sente no coração que você é uma pessoa boa, ali já está te mostrando que você não pode se associar com coisas ruins. E você precisa começar a se libertar. E como que você se liberta? Através de oração, tá bom? E você tem que pensar que a pessoa que votou diferente de você, eles são humanos também. Eles também querem uma casa, uma comida, eles querem dar as coisas para os filhos, eles querem ter uma vida normal. O que o Brasil aí fala é um sonho americano. Todo mundo quer ter um sonho americano. A gente não constrói sonho americano simplesmente debatendo um com o outro. A gente não constrói sonho americano simplesmente condenando o outro pela tua falha. Aí, porque o outro cara fala, outra pessoa fala que é bom ou é ruim, que isso daqui tá certo e que você tá errado, e você não tem resposta porque a pessoa consegue provar para você que você está errado, e você vai e fica enraivado por causa disso. Eu vou te contar uma história. Quando eu era jovem e perdida, tá? Que eu não conhecia a palavra de Deus, eu era exatamente assim. Eu pegava, eu brigava, eu gritava, eu fazia um monte de coisa porque eu acreditava que a pessoa estava errada e eu não tinha como me defender, não tinha como falar aquilo que eu estava pensando. Então, o que eu fazia? Eu brigava. Quando eu virei cristã verdadeira, quando eu comecei a pensar, eu comecei, como Deus quer que a gente pense, eu comecei a ver quem é que estava por detrás de tudo. E eu encontrei um inimigo. Eu vou te contar uma história. Eu cheguei em casa uma vez, novinha de convertida. Cheguei em casa uma vez e eu estava assim orando, glorificando o nome de Jesus, glorificando a Deus. Tinha uma paz muito grande na minha casa, tá? E meu marido chegava às 5 horas da tarde. Quando ele chegou, ele abriu a porta, ele veio com o rosto deformado, transformado, gritando comigo, falando: o que é que você pensa que você está fazendo? Fora de brincadeira, gente, aquilo me veio na cabeça, aquilo que a pastora tinha falado. Olha quem está por detrás da pessoa que está falando com você. Quando eu vi isso, eu falei: eu não te conheço, saia da minha casa, vá para fora e não volte nunca mais e deixa meu marido entrar. Vocês não vão acreditar. O meu marido saiu, fechou a porta, pegou, virou para a porta, abriu a porta de novo, tá? Sorridente. Ele falou: acabei de chegar. Aí eu olhei para ele e falei assim: você viu aquilo que você fez? Ele falou: o que eu fiz? Eu acabei de chegar. Eu falei: não, isso aqui é a segunda vez que você está entrando na casa. Ele fala: não, eu não fiz isso. Entende, gente? A gente precisa ver quem é que está por detrás de tudo aquilo que aparece de negativo, de ruim. Vocês precisam começar a prestar atenção. Uma coisa que eu gostaria de ver com vocês. Sabe quem falava? Você aí que é da esquerda, que é cristão, né? Que é da esquerda. Então me fala uma coisa. O Jesus que a gente conhece, por que ele foi crucificado? Por aquilo que ele falava. Mataram ele por aquilo que ele falava. Só que ele não ficou morto. Ele ressuscitou e está no meio de nós. Glória a Deus, né? Agora, o que aconteceu com o Kennedy,
tá? O Kennedy, ele falou, mataram ele. O que aconteceu com várias pessoas que vocês começam a imaginar. O Tancredo é um exemplo muito bom aí para o Brasil. Ele abriu a boca que ia ajudar o povo, ele morreu. Eu acredito que até a foto que foi tirada dele com os médicos falando que ele estava melhor, eu acho que ele já estava morto ali. Ele estava com os olhos vidrados, eu acho que ele já tinha morrido, tá? E também a mão dele caída assim do lado, não estava uma mão assim na perna, sabe? Como a gente coloca a mão na perna. Então eu acho que ele também já estava morto ali. Então existem várias pessoas querendo destruir as pessoas. Por que o Kennedy foi morto? Sabe por quê? Porque ele queria unir os pretos e os brancos. Sabia disso? O Kennedy falou assim, não, a gente tem que respeitar uns aos outros, vamos unir os pretos e os brancos, vamos ser um povo só. Não vai existir mais essa divisão, porque você é preto, porque você é branco. Não vai existir mais isso. E o que aconteceu? Ele continuou fazendo essa mentalidade até que eles mataram ele. Porque ele não queria ir para a guerra, ele falava, a gente vai gastar dinheiro e nós vamos perder muita gente, não vale a pena ir para o Vietnã. Não vamos para o Vietnã. Bum, mataram ele. Porque eles queriam a guerra, porque a empresa bélica queria fazer dinheiro. Por detrás desses oligarcas, eles não estão nem aí com você. Eles não querem saber de você. Aquela história da vacina que foi feita e tudo mais para ajudar o povo, que de repente a vacina demora 10, 15 anos para ser feita, essa daí foi feita com alguns meses, né? Eu já achei suspeito. Eu falei, eu não vou tomar isso. Isso daí é veneno, vai acabar com a população, tá? E aí, o que aconteceu? Não foi o presidente Trump, não foi o Bolsonaro que mataram as pessoas, não. Foi a própria vacina que foi dada, foi mandada, enviada, nem dada, foi vendida, né? Pelo Bill Gates, que é um dos caras que está por detrás desse negócio de globalização e destruição da raça humana. Eles querem, sabe o que? Na pesquisa deles, eles querem acabar com todo mundo que é acima de 50. Chegou a 50 anos, eles querem que a pessoa morra. Tá bom? Chegou a 50 anos, eles não querem a pessoa mais aqui. Eu estaria ferrada já. Se eu tivesse nascido, se eu fosse mais jovem, você entendeu? Porque até 2030 eles querem diminuir para 500 mil pessoas. Entendeu? Então, eu aqui, comigo, eu tô feliz, eu tô contente com a minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus. E se você não tem paz no coração, se você acha que tudo é errado, se você chora, se você esperneia, se você acha ruim tudo aquilo que está acontecendo, destruição, é porque eles estão combinando entre eles de fazer desumanização das pessoas. O que é desumanizar uma pessoa? É fazer com que aquela pessoa não valha nada. Tem um comediante aí, que eu não sei o nome dele, ele é muito engraçado, ele é barbudo assim, né? Cabelo meio grisalho, ele tem cabelo aqui que a gente chama de salpimenta, né? Porque é meio escuro e meio com fiozinhos brancos, né? E ele fez uma coisa que eu achei muito boa, aquilo que ele fez, que ele falou assim, um cara chega e fala, não, porque eu quero tudo paz e amor, aí chega o outro cara por detrás, empurra ele, bate nele, que é ele mesmo fazendo ele mesmo, tá? Bate, e fala assim, seu sem vergonha, e acaba matando a pessoa, acaba dando tiro na pessoa, e é isso que ele quis mostrar, e falar, não pode ter mais tolerância, e vocês acham que a tolerância está por aí? De bater, de cometer violência? Não existe tolerância com violência. Então, como é que a gente pode vencer essa parada? Como é? É não ficando do lado errado, é não desumanizando ninguém, é vendo o teu vizinho como sendo teu irmão, é vendo a pessoa que votou diferente de você, está debaixo do mesmo sol, do mesmo suor que você. Faz a mesma coisa que você para poder sobreviver. Nós estamos todos num grupo de pessoas que nós precisamos de união. O dia que a esquerda se unir com a direita,
a farra desse povo acaba. Sabe por quê? Porque da união entre a esquerda e a direita, a união entre preto e branco, que eu fiquei horrorizada quando eu fui para o Brasil. Eu estou há mais de 30 anos fora do Brasil. Quando eu fui visitar o Brasil, e a minha amiga falava assim, você não pode chamar uma pessoa de crioulo? Sabe? Eu não sei por que chegou a conversa, mas... E eu falei, mas como não? É a raça da pessoa. O fulano é crioulo, porque é branco casado com preto, é crioulo. É essa raça. E hoje isso daí se torna, como é que fala? Se torna ilegal, uma coisa assim. Gente, dá um estudo. Vocês precisam estudar para saber a diferença entre as raças. Então eu não posso chamar um cara que é índio casado com uma preta, eu não posso chamar a pessoa de cafuzo, porque é isso que ele é, ou ela é. Você entendeu? Então, por que é que eu não posso fazer isso? Não é desumanizando a pessoa, é chamando a pessoa, tendo respeito pela raça da pessoa. Entende? Da mesma forma que muita gente me chama de branquela. Então, se eu sou branquela, eu posso chamar outra pessoa da raça deles. Eu sou branca. Entende? Qual a diferença de chamar uma pessoa... Tem que parar com essa história de ter racismo no Brasil. Nunca vivi debaixo de racismo no Brasil. Tive muita amiga preta, branca, amarela, cor-de-rosa, seja o que fosse. Seja lá o que fosse. Entendeu? E agora vem com essa história. Gente, eles estão colocando divisão entre as classes, divisão entre homem e mulher, divisão entre pessoas héteros e homossexuais. Eles estão colocando a divisão. Cada vez que você fala esse negócio de todes aí, que é uma coisa ridícula, você está se desumanizando e você não está vendo. Você está exigindo que te chamem de uma forma que não está enquadrada na língua portuguesa, que foi inventada para tirar o teu direito de pessoa, de cidadão, de humano que você é. Então, para de se desumanizar. Você é todos ou todas. Não existe esse todos aí. Tá bom? Então, uma outra coisa que eu queria falar. Para você votar a sanidade, tá? Quem é o teu inimigo? O inimigo é quem se beneficia com a sua derrota. Quem é que está se beneficiando com a tua derrota? Aí a gente pode falar, tá? Quem que cobra um monte de coisa aí de vocês? Quem é que está levando um monte de dinheiro no bolso do INSS? Quem é que está levando um monte de dinheiro no bolso da taxação, dos impostos? Quem é que é o teu inimigo? Começa a pensar. Deus é o teu amigo. Deus quer que você volte à sanidade. Se você não voltar à sanidade, você vai acabar morrendo e indo para o fogo do inferno. Porque é isso que o diabo quer. Vocês sabiam que o inferno foi feito para os anjos caídos? Mas que a humanidade resolveu também ir para lá, porque eles não querem ter um compromisso com Deus. Começa a ter compromisso com Deus. E começa a ver que teu vizinho é gente também. Tá? Então, imagina vocês assistindo um desenho onde você está brigando com o teu amigo. Você é o desenho. É um anime da vida. Então, o anime, por que o anime é tão perto da realidade, tá? Das pessoas? Que eu até vejo várias vezes vídeos de japoneses falando, se vestindo como personagem do anime. As meninas colocando aquelas máscaras que até muda a face da pessoa, porque elas querem ser igual ao anime, porque elas não estão felizes com elas. Então, isso tudo é uma fantasia. Eles te colocaram dentro de uma fantasia e vocês estão vestindo essa fantasia acreditando que aquilo que está acontecendo é realidade. E não é. A realidade é que Deus quer que você ame o seu vizinho, ame o seu amigo.
No minuto que você decidir que não fará mais parte desse grupo do ódio, tá? Não fazer mais parte desse grupo medíocre, que só quer saber de destruição, sai nas ruas para destruir tudo, botar fogo e tudo mais. A hora que você sair desse grupo, você vai ganhar e eles perdem. Uma coisa que eu lembro, quando eu estava na escola estudando comunismo e tudo isso, né? O Lenin, quando ele chegou ao poder, todas as pessoas que estavam do lado dele, tá? Ele fez um grupo, reuniu um grupo inteirinho. Todo mundo que chegou perto dele, tá? Ele pegou e falou assim, ó, muito obrigada por ter me ajudado a chegar até aqui. Ele fez uma grande festa. Depois que fez toda aquela festa, não sei o que, todo mundo estava animado, não sei o que, todo mundo foi levado para um outro lugar. Ele matou todo mundo. Aí teve um cara que chegou para ele e falou assim, mas por que você matou esse povo que te ajudou a subir no poder? Ele falou assim, porque esses poderiam me derrubar. Porque aquilo que eu vou fazer de hoje em diante vai ser pior. E eles iriam querer me parar. O que o Saddam Hussein fez? Quando um amigo, o melhor amigo de escola dele, estudou com ele desde a infância, chegou para ele e falou assim, meu amigo, não faça isso, que isso é errado. Alguma coisa que ele falou lá, eu não lembro o que é, só lembro que o amigo falou, isso é errado. Ele chamou um soldado, o soldado levou um amigo dele para o fundo e você escuta o tiro de bala. Ele matou o próprio amigo. Entende? Então, por que é que eles fazem isso? Para controlar, para te controlar. Como é que eles fazem controle? Eles vão começar a controlar pela comida. Pela água, pela comida. Eletricidade não tem problema, que você vive com eletricidade, sem eletricidade, não tem problema. Mas água e comida você precisa. Eles vão começar a fazer pela água e comida. O que aconteceu agora? O que foi que eles falaram que mas porque teve a peste aviária? Mentira! E eles acabaram com um monte de ovos? Mentira! Porque a peste aviária não vai dentro do ovo, gente. Não vai dentro do ovo, não passa para os ovos a peste aviária. Não entre nessa história, tá bom? Vocês têm que parar de assistir televisão e parar de aceitar essa propaganda comunista, falando que você pode ajudar um governo melhor. Comunismo nenhum funcionou em lugar nenhum. Dá uma olhada lá na Venezuela, em Cuba. Cuba está destruída completamente. Eles têm carros de 1930, 1940. E ali, se você tem uma piscina e você convida um amigo para vir usar a piscina, para vir brincar com as crianças, você pode ser preso. Por quê? Porque eles querem te isolar, eles não querem que você tenha amizade. Você não pode fazer uma festa de aniversário na tua casa, que você vai para a cadeia. Eles sabem que isso daí é uma comunhão para derrubar o governo. E você acha que isso daí vai demorar aí no Brasil? Abre os olhos, pessoal da esquerda, me preocupo muito com vocês, porque Jesus fala para nós amarmos aqueles que nos amam e amarmos aqueles que nos odeiam. Porque eu sei que vocês, tem gente aí que é gente de bem nesse meio. Eu conheço uma pessoa que é da esquerda, tá? E o que acontece? Ela não consegue entender aquilo que eu estou falando. Que existe uma desumanização que está sendo implantada no Brasil há muitos anos. Só que só agora começou a vir à tona por causa dessa juventude que vai para a faculdade ao invés de estudar. Eles vão lá para usar maconha, para fazer sexo, para fazer aquilo, para libertinagem. Agora, elas não sabem, essa pessoa não conhece história. Sabe o que destruiu Roma? Foi a promiscuidade. Destruiu Roma, tá bom? A Roma tinha uma potência enorme, veio a promiscuidade, todo mundo morreu. Acabou. Deus chegou ali e destruiu tudo. Não faça o mesmo, igual Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus mandou fogo.
com enxofre queimando, pedras de enxofre queimando, que hoje tem muita gente que tem ido lá no local e encontrou bolas de enxofre, tá? Ali nesse local que eles acreditam que era Sodoma e Gomorra. Eles encontraram o lugar. Por causa da quantidade de enxofre, era tão grande, fala na Bíblia, que eram bolas de fogo de enxofre que caiu sobre a terra. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, não deixa esse governo destruir a tua mente, destruir você. Você é melhor do que você pensa. Deus te fez como sendo uma pessoa maravilhosa, essa pessoa linda, tá? E você não está se enxergando como essa pessoa ainda. Mas Deus te ama. Ele fez você uma pessoa tão maravilhosa que o diabo quer te matar por causa disso. Ele não ama o ser humano. O diabo só quer destruir. Uma coisa que também eu gostaria de falar é que tudo isso é chamado de engenharia social. Eu acho que você já deve ter ouvido isso. Onde a pessoa se torna violenta, tá? Comete atrocidades através do ódio, mas fala assim, mereceu, não tem problema nenhum. Isso daí é engenharia social e é real. Eles fazem esse controle para você ser menos, para você achar que você é menos. Mas em nome de Jesus Cristo Nazaré, você não é menos. Você é um irmão, uma irmã. Você é meu irmão, a minha irmã. E nós precisamos nos ajuntar e parar com esse negócio de um odiar o outro. Nós temos que amar uns aos outros. Se você não conhece amor e você nunca ouviu falar, você vai a Deus. Ele vai se revelar para você e ele vai te mostrar amor. Agora, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Eu não estou atrás de ganhar nenhum dinheiro com esse negócio do YouTube, tá? Se viesse, seria uma boa. Mas a única coisa que eu quero, na verdade, é poder passar essa mensagem para todos. Por favor, você que está me ouvindo, passa para o teu amigo esquerdista, passa para a tua amiga esquerdista, para aquela pessoa da família que sempre tá brigando, xingando e não sei o quê. Entendeu? Fala para eles são importantes. Eles são importantes porque eles são filhos de Deus. Tem um Deus maravilhoso que o fez, tá? E ele quer ter um relacionamento contigo, apesar de tudo aquilo que a gente fez errado, porque todos nós somos pecadores. Apesar de sermos pecadores, Deus ainda quer nos ter como amigos. Ele quer que nós possamos fazer parte da vida dele. Um moço que pregava isso, tá? O Charlie Kirk morreu porque ele amou o povo que ele falou a respeito de Jesus. Ele amou todo mundo. Ele era um homem feliz, cheio de alegria, cheio de amor. Agora imagine, quem matou ele é igual a Judas, né? Infelizmente. Então, compartilha com teus amigos, fala para eles que vale a pena ser uma pessoa consciente, vale a pena ser uma pessoa consciente, uma pessoa de amor, uma pessoa de paz. O dia que você abraçar o amor de Jesus, a paz de Jesus, todo esse rancor vai sair. Eu declaro em nome de Jesus. Fica na paz, Senhor, todo mundo. Não esquece de compartilhar. Aperta o botãozinho aí embaixo, tá? Falando like, eu agradeceria, tá? Não é por causa de pontos nem nada disso, porque eu já tô velha, eu não tô nem aí com pontos. Mas é realmente para passar para as pessoas que eu quero que chegue. Porque você é amado.
E eu te amo, mas mais ainda, aquele que criou o mundo te ama muito mais do que eu. Oh, aleluia. Fica na paz. Tchau pra vocês.